Olá pessoal, bom dia a todos. Estão felizes? Sim? Eu vejo aqui algumas pessoas que nos visitam. Sejam muito bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia em Caldas da Rainha. Hoje nós temos aqui uma cerimônia muito especial que daqui a pouco será realizada. Quer dizer, o que temos agora já faz parte. É a Santa Ceia. Teremos a cerimônia do lava-pés e a cerimônia da Santa Ceia. E quero dizer desde já duas informações aqui que são muito importantes. Primeiro, as nossas crianças que não são batizadas ainda, depois, quando os adultos saírem para o lava-pés, eu e a tia Ju, aquela tia muito bonita ali, muito simpática, nós vamos ficar aqui com as crianças e eu e a tia Ju vamos aqui dar uma pequena aula sobre a Santa Ceia, o significado. Vamos aqui eu e ela lavar os pés para as crianças poderem assistir de pertinho e vão aqui aprender um pouquinho mais sobre a ceia, tá bem? Não temos o momento da criança agora, não tivemos a musiquinha, as crianças aqui à frente, mas na hora do lava-pés dos adultos vamos pedir que as crianças que não são batizadas fiquem para podermos aqui ter esse momento especial convosco, tá bem? Os adultos que aqui estão conosco, batizados, não batizados, membros da igreja, não membros da nossa igreja, todos estão convidados, os adultos, a participarem conosco da cerimônia do lava-pés e da Santa Ceia, tá bem? Que o convite fica aqui estendido a todos vocês que são adultos e que participam conosco nesta feliz manhã de sábado. Hoje eu quero então partilhar aqui a mensagem do nosso Deus com base no livro de Gálatas. Nós vamos aqui ao livro de Gálatas, vamos tentar aqui manter alguma objetividade, visto que o nosso programa de Santa Ceia, normalmente, ele é um pouquinho mais extenso. Agradecemos aqui muito a compreensão e a colaboração da equipe da Escola Sabatina, que reduziu um pouco o programa, também do Ministério da Criança, que ainda assim conseguiu aqui apresentar com as suas crianças, né? Aprendemos ali, eu só aprendi África assim, né? Pronto, eu sou meio lento para aprender as coisas. Bom dia, mas é assim, né? Muito bem, pronto. Bom dia, olha lá, já estou craque, já posso tirar um certificado de linguagem gestual. Vamos aqui ao livro de Gálatas, eu não vou ler ainda convosco os versos. Me permitam aqui antes fazer uma breve introdução. Em 2017, eu tive a oportunidade de visitar a Alemanha e visitei a cidade de Berlim. Eu não sei quantos aqui já tiveram a alegria, o privilégio de visitar a cidade de Berlim. É um lugar muito bonito, um lugar muito visitado. E em Berlim, nós temos ali no chão da cidade de Berlim as cicatrizes do Muro de Berlim. Um muro que foi construído do dia para a noite, quer dizer, da noite para o dia, porque foi durante a noite, em 13 de agosto de 1966. E há muitos registros, há muitos relatos de famílias que foram separadas quando o muro foi erguido. Elas simplesmente dormiram, o meu tio, meu primo, alguém morava do outro lado da rua, famílias que alguém estava visitando do outro lado da cidade. E durante a noite o muro foi levantado, na verdade, originalmente foi uma cerca, não é? E depois aquilo foi sendo erguido, outras barreiras foram sendo erguidas. O muro total tinha 66 quilômetros, cercava a cidade, e aquilo levou aproximadamente 66 a 89, vai dar conta. Os bons aí na matemática. André, cadê o André? Nosso professor. 23 é isso, né? Foi só para ver se vocês estão conectados, né? Não sou tão mal assim em matemática. Em 9 de novembro de 1889, o Muro de Berlim caiu. Foi derrubado. Aquilo era um simbolismo da separação entre comunismo, capitalismo. Há muitas coisas que poderíamos falar sobre o Muro de Berlim. Mas eu queria me concentrar num ponto convosco aqui. E quando eu estive lá, quando a gente vê o local e
aquelas cicatrizes no chão e imagina como aquilo foi difícil para quem viveu nessa altura. Famílias que só depois... Vocês têm que entender que naquela época não havia meios de comunicação como há hoje. E as pessoas que ficaram do outro lado do muro ficaram sem ter qualquer contato durante décadas. Há histórias assim de romances, casais que estavam prestes a casar e foram separados. Há muitos relatos. Mas depois que o muro caiu e as duas Alemanhas foram reunificadas, há vários testemunhos de que, embora o muro físico tenha caído, tenha sido derrubado, parece que ainda havia um muro invisível que separava aquelas duas nações. Muitos preconceitos, dificuldades em reunir pessoas. Meus irmãos, há muros que às vezes nós estamos erguendo e que o Senhor já fez e faz de tudo para derrubá-los. Nós estamos na igreja. Nesta manhã, alguns aqui já são membros, outros ainda não. Mas eu quero dizer para vocês que a igreja é um ambiente extremamente desafiante. Nós não escolhemos quem será membro da nossa igreja. As pessoas simplesmente vêm e ficam. E graças a Deus por isso, atenção. Aqui estão pessoas que naturalmente são diferentes umas das outras. Ninguém aqui é igual, no aspecto físico, nas ideias, em nada. Todos acham que têm razão em seus pontos de vista. Isso daqui não facilita muito as coisas. Uns são mais estritos em suas ideias, outros são mais abrangentes, os pontos de vista são diferentes. Às vezes nós até criamos rótulos para isso, né? Legalistas, conservadores, liberais, ficamos assim. E é engraçado, eu gosto de uma coisa, porque ao longo da minha caminhada no ministério, os que são muito estritos me acham liberal. E eu já fui acusado de ser liberal. Os que são muito liberais me acham um legalista. E eu adoro isso. Saber que os dois lados me atacam é a melhor coisa. A maior parte, eu já falei um dia desse, eu preguei aqui, a maior parte das pessoas na igreja vai estar sempre numa coluna mais ali ao meio. São pessoas que procuram encontrar algum equilíbrio. Eu não quero me concentrar nisso convosco. Eu só quero dizer que poucos cedem em suas opiniões, e muitas vezes surgem partidos, aparecem tensões, estouram problemas. Meus irmãos e amigos, me permitam dizer uma coisa. Nós precisamos aprender a conviver com as nossas diferenças, porque elas nos completam. Eu tinha um professor de teologia que ele dizia que se na igreja houvesse apenas liberais, a igreja morreria. Se houvesse apenas pessoas mais estritas, a igreja morreria. E é a união desses dois grupos que mantém a igreja equilibrada. É a união de pessoas que são mais sorridentes com algumas que são mais sérias, que traz equilíbrio. Mas todo o tempo as pessoas tiveram... Parece que é todo mundo doido nessa igreja. O que é que tem aí algum... Ou se imagina se todo o tempo o pessoal estivesse assim, parece que está num velório. Quer dizer, eu não sei nem fazer a cara séria. Como é que faz a cara séria? Meus irmãos, nós somos diferentes. Somos uma igreja, somos um povo. E precisamos andar unidos. A igreja é cheia de pessoas problemáticas. E fiquem tranquilos, porque ainda há muitas vagas. Estamos aceitando mais. Essa é a igreja. Sempre foi, sempre será. Quer dizer, enquanto estamos aqui neste mundo, né? Igreja militante, a irmã Ellen White, ela chama isso de igreja militante, uma igreja que luta, que batalha, que persevera, mas que será uma igreja triunfante, uma igreja que está num processo de transformação. Somos diferentes. E por que nós convocamos vocês para uma Santa Ceia? Porque a Santa Ceia, ela, até é engraçado que semana que vem é Páscoa, mas aqui nós vamos, metade da igreja aqui vai para um acampamento,
que vai ser realizado aqui em Figueira da Foz. Muitos vão, quase 80 pessoas. E quem ficar, venha para a igreja, tá bem? Para não ficar sem culto aqui. Vamos ter culto, a igreja vai estar aberta. Mas muitos irão no período da Páscoa. A Páscoa judaica era um conjunto, um ritual, certo? Que trazia um conjunto de símbolos. Nós tínhamos ali o pão sem fermento, nós tínhamos o cordeiro que era sacrificado, as ervas amargas, tudo tinha um simbolismo e apontava para a aliança de Deus com o seu povo. Um Deus que libertou o povo da escravidão do Egito e conduziu para a terra prometida. E a Páscoa, quando Jesus veio, vocês vão lembrar, ele morreu exatamente numa sexta-feira da Páscoa. E antes da sua morte, ele partiu o pão com os discípulos e estabeleceu um novo ritual. Novo rito, que é exatamente a Santa Ceia. A Santa Ceia é a festa espiritual onde os cristãos, desde o começo da história do cristianismo até hoje, celebram dois aspectos. A comunhão com Deus, com Cristo, certo? E a comunhão uns com os outros. A Santa Ceia é sinônimo de comunhão. Uma pessoa, quando participa da Santa Ceia, ela precisa sair daqui com o seu coração limpo, leve, perdoado dos pecados, perdoando as pessoas e recebendo perdão. Você precisa participar de uma Santa Ceia e sair daqui alegre, feliz, porque Jesus limpou o seu coração. Essa é a ideia da Santa Ceia. É a ideia da festa da comunhão. Aqui está a nova aliança que foi estabelecida por Cristo para derrubar todas as barreiras que havia entre Deus e o ser humano, as barreiras que havia entre o ser humano e o ser humano. Deus derrubou muros e nesta manhã eu quero pedir que você não levante os muros que um dia ele já derrubou. Há muros que parece que ainda permanecem, invisíveis e criam separação entre nós. Nós somos uma família, não nos chamamos de irmãos à toa, irmão José, irmão Antônio, irmão... Não, é irmão porque é família. E como alguns dizem em relação à família consanguínea, família a gente não escolhe, né? É isso mesmo. O que vem no pacote a gente aceita. E aprende a conviver. E aprende a amar. Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele vai colocar alguns pontos aqui que eu quero partilhar convosco. Passei comigo em pelo menos 5 passagens no livro de Gálatas, capítulo 4, do verso 12 ao 15, nós vamos ver que originalmente Paulo tinha um relacionamento muito bom com a igreja da Galácia. Diz assim na minha versão, capítulo 4, a partir do verso 12, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Olha que bonito o verso 15. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Hoje em dia já existe o transplante de córnea, naquela época não havia. Acredita-se que Paulo tinha realmente um problema na visão e alguns defendem que aquele problema causava uma vermelhidão nos olhos dele, era como se fosse uma espécie de inflamação crônica. E os olhos ficavam também a correr secreção, como se fosse uma conjuntivite, assim, que ficava, não sarava nunca. E aquilo causava incômodo para quem olhava. Por isso que Paulo diz, olha, isso foi uma tentação para vocês. Por que tentação? Porque eles poderiam tê-lo desprezado. Olhar para que... Esse é o apóstolo, né? Com essa cara, esses olhos aí, toda hora... Mas ele diz, vocês não me desprezaram. Pelo contrário, me receberam muito bem e me demonstraram tanto amor que eu acredito que vocês seriam capazes de
doar os olhos para mim, se fosse o caso. Percebam como era a relação aí originalmente, o amor que aquela igreja tinha e que também demonstrou ao apóstolo Paulo. Depois, agora, nos versos 16 e 17, vamos ver que a relação, infelizmente, ficou um pouco tensa. E qual a causa para isso? Tornei-me, porventura, vosso inimigo, pois vos dizer a verdade? Uma boa pergunta. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Então, o que é que acontece? Infiltraram-se na igreja da Galácia falsos mestres, ensinadores que ensinavam ali coisas que não convinham, mas eles arrebanharam algumas pessoas. E quando Paulo foi tentar exortar e dizer o que era o correto, a verdade, qual foi a reação da igreja? Criou resistência ao apóstolo Paulo. Ele diz, olha, não é para ser assim. Afinal, o que esses falsos líderes ensinavam? Vamos aqui ao capítulo 1 e vamos ver que no capítulo 1, a partir do verso 6, Paulo ele vai dar indicações do que acontecia. Admira-me que estejais passando capítulo 1, verso 6 em diante. Estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema, ou seja, seja rejeitado por vós, rejeitado por Deus. O que acontece? O povo da Galácia aprendeu o evangelho correto e agora esses falsos ensinadores queriam acrescentar algumas coisas ao evangelho. E Paulo diz, olha, mesmo se fosse um anjo aqui a pregar um outro evangelho, vocês não deveriam ouvir, deveria ser rejeitado. Porque o evangelho que eu vos preguei, enfim, já está anunciado. E em que consistia esse falso evangelho? Aqui há algumas hipóteses, eu quero, até em virtude do tempo, me concentrar apenas naquilo que vai aparecer no capítulo 5 e nos versos 2 e 3. O que possivelmente esses falsos líderes ensinavam? Eu, Paulo, vos digo, capítulo 5, verso 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Verso 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O que é que eles ensinavam? Em resumo, é uma possibilidade muito forte, que todas as pessoas que não eram judias, não eram de origem judaica, aceitaram o evangelho, aceitaram a Cristo, aceitaram muito bem, mas agora é o seguinte, vocês precisam praticar a circuncisão, certo? No órgão sexual masculino, cortava ali a pele, e eles estavam agora, sim, aptos diante de Deus para seguir a verdadeira religião. Então, esses falsos líderes utilizavam isso aqui como uma bandeira, nós utilizamos, pelo menos no Brasil, é muito comum essa expressão, um cavalo de batalha. Eles diziam, olha, tem que circuncidar. Se não circuncidar, não está digno aos olhos de Deus e mais. Aí eles iam acrescentando mais coisas, né? Tinha que guardar a lei de Moisés, praticar os rituais. Havia muita coisa aqui envolvida. E Paulo diz, olha, isso que está a ser ensinado, esqueçam. Esqueçam. Não leva vocês a lado nenhum. Capítulo 6, verso 13. Capítulo 6, verso 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na carne. Ou seja, qual era o propósito final desses líderes? Era quase que a glória pessoal. Aí talvez você diga, tá, pastor, ok, deu para entender aí o problema que a igreja da Galácia tinha, não tem nada a ver com os nossos dias, porque hoje ninguém fala mais em circuncisão, e aí?
onde é que a gente chega? Afinal, qual era o resultado dessas tensões e dessas pressuposições dentro da igreja? Vamos ao capítulo 5, e você vai encontrar comigo no capítulo 5, verso 15, quando Paulo diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente. Qual era o problema na igreja da Galácia, afinal? As pessoas começaram a... O nome disso aqui é canibalismo espiritual. É forte, né, falar nisso? Mas é espiritualmente, tá? Ninguém realmente matava o outro e comia um pedaço, não. Não tinha isso, não. Os mais assim davam uma carnezinha, tá? No meu caso era só osso, não sei quem ia comer. Brincadeira sem noção à parte, deixa isso, corta isso aí do vídeo depois. O que eu quero pensar convosco, irmãos, é na seriedade da declaração que Paulo faz. Ele diz assim, olha, vocês estão devorando uns aos outros. E se vocês não tiverem cuidado, os dois vão ser destruídos, os dois lados vão ser destruídos. Essa inimizade, essa contenda toda que pode existir, vai levar todos à destruição final, à perdição. Meus irmãos, não adianta nós termos muito cuidado, e como povo adventista, nós temos uma mensagem de saúde que está voltada para o cuidado com aquilo que nós comemos. Sabem disso, não sabem? Quem não é adventista pode saber disso. Nós temos uma mensagem que diz que aquilo que comemos pode prejudicar a nossa saúde e a nossa comunhão com Deus. Isso tem que ver com a nossa língua, não é? Mas eu quero que vocês entendam que tem outra coisa que tem que ver com a nossa língua. É o nosso falar. São os comentários que fazemos sobre uns e outros, sobre nós mesmos. Afinal, onde queremos ir? Paulo diz, olha, vocês todos vão ser destruídos desse jeito, praticando esse tal canibalismo aí. Não vai a lado nenhum. Meus irmãos, quem não tem língua, atira a primeira pedra. Porque quem aqui nunca pecou no falar? Quem aqui em algum momento não teceu críticas ou talvez esteve em discussões que, afinal, não te edificaram e nem edificaram o próximo? Paulo, ele vai falar coisas que mexem conosco. E aqui no capítulo 5 ainda, nós vamos encontrar no verso do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aqui, dentre as obras da carne, três têm que ver com questões morais, moralidade, as três primeiras. Depois, as outras duas têm que ver com adoração, quando ele fala sobre idolatria e feitiçaria. E, por fim, você vai ter aqui 8 ou 9, que falam sobre problemas nos relacionamentos interpessoais. Ou seja, nós como cristãos damos muita atenção à questão moral, e isso está só correto, não está errado. Mas o que podemos dizer quando ele fala de inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja? Deixamos isso tudo de lado? Eu costumo dizer que quando pensamos em pecado acariciado, nós achamos que pecado acariciado é uma coisa escondida que ninguém vê. Não, pecado acariciado às vezes é oculto, mas muitas vezes é público. Tem pessoas que são invejosas e toda a gente sabe, a pessoa também sabe e está tudo bem. Porque afinal ela não está em adultério, né? Então não é uma coisa tão grave assim. Meu povo, a palavra de Deus ela nos dá orientações que são muito fortes e que precisam ser colocadas em prática. Aqui estão as obras da carne, mas aqui está também o fruto do Espírito.
E aqui é onde mora a nossa esperança. Vamos lá, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o fruto do Espírito, aqui está a nossa esperança. O fruto do Espírito é o resultado da presença tranquilizadora do Espírito Santo no agitado coração humano. Se o Espírito Santo habita no meu coração, eu serei essa pessoa aqui, com o fruto e suas nuances, bondade, amor, longanimidade, etc. Concluo por dizer o seguinte, no capítulo 6, versos 7 e 8, o contraste, mais uma vez feito. Paulo diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. O que o homem planta, ele colhe. Se planta para a carne, fruto da carne, quer dizer, obra da carne, sabe o que vai colher, não é? Se o que está a ser plantado e cultivado é o fruto do Espírito, ok, a colheita também está aqui, vida eterna. Capítulo 5, verso 14. Capítulo 5, verso 14. Para um povo que defendia tanto a obediência à lei, Paulo resume a lei. E ele diz assim, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. E o apelo final do apóstolo, que é o meu, nesta manhã, 6,15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Estamos aqui numa Santa Ceia para isso, para sermos novas criaturas. Nesta manhã, eu quero convidar você para manter uma comunhão plena com o Senhor e com os seus semelhantes, para ser verdadeiramente uma nova criatura, para que o Espírito Santo viva na tua vida, na sua vida, e você possa dizer como Paulo falou, olha, não sou mais eu que vivo, mas Cristo. Isso está em Gálatas também. São muitos versos, não dá para ler tudo. Posso orar com vocês? Para que sejamos este povo, essa igreja unida, que respeita as diferenças, que se completa e que busca viver o fruto do Espírito Santo. Vamos orar? Vocês podem ficar em pé para falarmos com o nosso Deus. Nós vamos orar e logo a seguir, todos os que vão participar do Lava Pés, e repito, todos estão convidados amplamente, os nossos adultos, podem sair, os diáconos irão orientar as salas, onde estarão homens, mulheres, ok, nos corredores, e as crianças não batizadas podem permanecer aqui no salão conosco. Oremos. Santo Deus, nosso querido e bom Pai, obrigado porque na Tua palavra existe repreensão, mas existe esperança. Esperança de que em Cristo podemos ser novas criaturas. Podemos, Deus, deixar de lado diferenças que nos separam e olhar para as diferenças que nos unem. E olhar, acima de tudo, para o poder que nos une. Porque nós somos pecadores, Pai. Mas existe uma conexão espiritual que é promovida, que é mantida pela presença plena do Espírito Santo na nossa vida. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Hoje nós não queremos erguer muros que o Senhor já derrubou. Queremos, Deus, hoje perdoar quem precisamos perdoar. Queremos abrir o coração para receber o perdão do Senhor, mas também para receber o perdão dos nossos irmãos. Se ocorreram coisas, Deus, na nossa vida pessoal, quer tenha sido no ambiente da família, do trabalho, da igreja, em qualquer lado, queremos, Pai, ter o nosso coração limpo pelo poder do Teu Espírito Santo. Deus, nos traz paz, paz plena. Queremos ser novas criaturas, novas pessoas. Obrigado por esse momento de reflexão e continua conosco, Pai, nós te pedimos, em todos os momentos que se seguem.
em nome de Jesus.